Muito bem, nós vamos continuar aqui, ó, classificando os ângulos quanto... Aqui a primeira classificação é quanto à medida. Então eu tenho basicamente três situações. Eu tenho os ângulos que nós chamamos de ângulos agudos. O que são os ângulos agudos? Então vamos fazer os desenhos aqui, ó. Esse aqui é um certo θ. E aqui eu tenho uma medida aqui alfa. E aqui 90. Bom, então quando o ângulo, se você observar, essa abertura aqui, ela for menor do que 90 e for maior do que zero, nós chamaremos este ângulo aqui de ângulo agudo. Então, isso aqui é um ângulo agudo. No segundo caso, quando você tiver uma abertura que seja menor do que 180 e maior do que 90, nós chamaremos este ângulo aí de ângulo obtuso. Então, ângulo obtuso. E quando a medida do ângulo for igual a 90 graus, vocês vão observar que isso aqui, ó, significa que a medida do ângulo é igual a 90 graus. Quando a medida, vamos chamar aqui de θ, θ for igual a 90, esse ângulo chamará de ângulo reto. Bom, então classificar quanto à medida significa classificar em ângulo agudo, ângulo obtuso ou ângulo reto. Mas nós também podemos classificar aqui os ângulos em relação quanto à soma. Então nós podemos dizer o seguinte, que os ângulos eles podem ser complementares, suplementares e replementares. Então vou pegar dois ângulos aqui, ó, alfa e beta. Então vou pegar um exemplo aqui com vocês. Vou fazer o desenho. Então aqui eu tenho um ângulo reto e eu vou dividir esse ângulo de tal forma a dividir em dois ângulos adjacentes, alfa e θ. E vocês observam que a soma de alfa com θ dá quanto? Dá 90. Então essa primeira situação, a situação A, eu tenho que quando a soma dos ângulos for igual a 90, nós vamos dizer que eles são chamados de ângulos complementares. Então o que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Dá um exemplo para mim, dois ângulos complementares. Por exemplo, 30 e 60 graus. O ângulo 30 e 60 graus são complementares. Por quê? Porque a soma dá 90. Então, o 30 é o complemento do 60. O 60 é o complemento do 30. Se eu disser para você assim, ó, suponha um ângulo cuja medida seja x. Quem que é o complemento de x? O complemento de x é o quanto falta para 90. Então, eu faço 90 menos x. Quer ver? 10 graus. Qual é o complemento de 10? É o quanto falta para 90. Então, 10 e 80 graus são complementares. Outro exemplo, 70 graus. Que conta que eu faço na cabeça para obter o complemento do 70? Eu faço 90 menos 70. Então, 70 e 20 graus são ditos ângulos complementares. Bom, agora, se eu disser o seguinte, quem é o complemento de um ângulo cuja medida é x? X. Quem que é o complemento de x? O complemento de x, então, o seu complemento é o quanto falta para 90. Então, que conta a gente faz na cabeça? Eu faço 90 menos x. Bom, B. Então, a gente já sabe o que são ângulos complementares, a soma dá 90. A segunda situação é a seguinte, são ângulos chamados de ângulos suplementares. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Então, eu tenho um ângulo aqui, um ângulo raso, ângulo de 180 graus, e vou dividir esse ângulo em duas partes. De tal forma, a obter aqui um ângulo, vou chamar de θ, e um ângulo alfa. Quanto vale a soma de alfa com θ? Alfa mais θ vale 180 graus. Então, quando a soma dos ângulos for igual a 180 graus, nós vamos dizer que esses ângulos são suplementares. Portanto, um é o suplemento do outro. Então, quem é o suplemento de 120? O suplemento de 120 é 60 graus. Então, 120 e 60 graus são suplementares.
Quem é o suplemento de 100 graus? 100 graus e quem são suplementares? Bom, 100 e 80. Por quê? Porque se eu efetuar a soma dá 180. Bom, muito bem. Se eu disser assim para vocês, quem é o suplemento de um ângulo cuja medida seja x? Que conta que você vai fazer na cabeça para obter o suplemento dele? Então, para obter o suplemento de x, eu vou fazer aqui 180 menos x. Bom, e para a gente fechar essa parte aqui, ó, nós temos os chamados ângulos replementares. E o que são os ângulos replementares? Essa aqui eu seria direto. São ângulos cuja soma, então vamos pensar em dois ângulos, alfa mais beta. Quando a soma der 360 graus, nós teremos diante aí de dois ângulos replementares. Bom, exemplo, quem que é o replemento de 300 graus? 360 graus. Quem é o replemento de 250 graus? 250 graus e 110 graus. Porque se eu efetuar a soma disso aqui, dá 360. Se eu somar esses dois, também dá 360. Por fim, se eu disser assim para vocês, qual que é o replemento de um ângulo que tem medida x? Então, o seu replemento é... Que conta a gente faz na cabeça para obter o 60? 360 menos 300. 360 menos 250. Então, aqui eu vou fazer 360 menos x. E 360 menos x é o replemento do ângulo que tem medida x. Por que isso? Pelo seguinte, vamos supor que eu tenho o seguinte texto. Vou colocar aqui ao lado.